Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o capítulo 7 de matemática, tá certo? Pra gente poder fazer a nossa provinha daqui uns dias. E hoje a tia vai explicar pra vocês a primeira parte do nosso capítulo, tá bom? Vai ser só essa aula essa semana, por conta que apenas hoje que é matemática. Então nós vamos dar aí mais ou menos metade do capítulo, a gente vai aprender hoje, tá bom? É um conteúdo tranquilo, que vocês sabem já, vocês vão tirar de letra, tá certo? Vamos para nossa aula. No capítulo 7, nós vamos falar de contagens e agrupamentos. O que é contagens e agrupamentos, tia? Eu não consigo mais lembrar. Contagem é quando a gente conta determinados objetos, a fim de saber aquele valor total daqueles objetos, não é isso? Muito bem. E agrupamentos, o que são agrupamentos? É quando a gente pega aqueles determinados objetos e agrupa em determinadas quantidades, para ficar mais fácil da gente saber quanto tem em cada parte de grupos, tá certo? Vamos supor, na caixa de lápis de cor, vem sempre 12 lápis. Na maioria das caixas vem sempre 12 lápis, não é isso? 12 cores de lápis. Então, se eu tiver 10 caixas, eu vou saber que em cada uma delas eu tenho 12 lápis. E aí eu posso somar aquele 12 10 vezes, ou eu posso multiplicar para mim saber o valor total daquelas quantidades de caixa, quantos lápis eu vou ter. Porque fica mais fácil do que eu sair contando de um por um. O agrupamento, ele serve para a gente contar em grande quantidade, para a gente determinar quanto tem daqueles objetos, tá certo? Então vamos lá. Na página 34, vocês estão vendo uma incrível fábrica de doces. Essa fábrica de doces deliciosos está mostrando vários e vários chocolates e bolos e muitas outras delícias. O que acontece? Vocês acham que vocês conseguem saber qual dessas caixas tem a maior quantidade só em olhar? Só em olhar dá pra gente saber qual dessas caixas de doce tem a maior quantidade? A gente pode observar aqui mais ou menos por cima e a gente pode dizer que sim, né? Alguns de vocês vão saber já só de olhar qual dessas caixas tem a maior quantidade de doces. Então, mas a gente sabe quantos tem de verdade dentro de cada caixa? A gente só sabe se a gente contar, não é isso? Se a gente não contar, a gente não consegue descobrir ao certo quantos doces tem em cada caixa, não é isso? Outra coisa que nós temos aqui nas caixinhas, que nós podemos perceber, é que todas estão organizadas, ó. Tem as fileirinhas, cada caixinha tem as fileirinhas com a determinada quantidade de doces. Cada fileirinha dessa aqui tem a mesma quantidade de doces. Por que tem a mesma quantidade de doces? Porque a forma que a gente organiza, a gente consegue contar e saber que tem aquela determinada quantidade total. Se eu colocar 5 fileirinhas de 10, cada fileirinha tiver 10, eu vou saber que eu vou ter 50. 10, 20, 30, 40, 50, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês que a gente pode fazer dessa forma. Eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 10 doces. Se aqui eu tenho 10 doces, eu vou fazer aqui do mesmo lado mais 10. E aí, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí, eu vou fazendo aqui nas outras fileirinhas, ó. Mais 3 fileirinhas com 10 doces. E aí, o que acontece? Eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Como eu consigo contar mais fácil de 10 em 10, eu não preciso sair contando de um por um até chegar lá no meu final. Que aí eu vou ter uma resposta mais simples, mais rápida e correta, tá certo? Ó, observem aí que tem uma panela com 12 brigadeiros. Tem 12 chocolates dentro dessa panela. E falta a gente colocar ela dentro de uma caixa. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir várias formas pra gente colocar esses 12 brigadeiros nessa caixa, tá certo? A gente pode colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente pode colocar 6 brigadeiros de um lado e 6 brigadeiros de outro. E aí a gente vai ter 12 brigadeiros dentro daquela caixa. Ou a gente pode pegar a caixa e separar esses brigadeiros de 3 em 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou ter os mesmos 12 brigadeiros, só que de outra forma, organizado dentro da caixa. Mas se eu contar de 3 em 3, eu sei que vai dar 12, ó. 3, 6, 9, 12. E eu também tenho outras formas de separar esses brigadeiros, dando a mesma quantidade dentro da caixinha. E eu sabendo que se eu formar a fileirinha com a mesma quantidade, ó, aqui, ó, eu tenho 4 brigadeiros em cada linha. Em cada coluna eu vou ter 3. Então, eu posso contar de 4 em 4, 4, 8, 12. Ou eu posso contar de 3 em 3. 3, 6, 9, 12. Dessas duas formas, eu tenho a mesma quantidade e eu posso contar para dar todos na mesma quantidade da caixinha, tá certo? Na atividade de vocês, na página 36, a gente vai começar com o agrupamento de 10 em 10, tá certo? O que que acontece? Nós temos aqui como Vilma organizou sua produção de doces para as festas de aniversário de Thalita, Cintia e Maíra. O que que acontece? Cada caixinha dessas aqui, ó, dos doces, tem 10 docinhos. Cada caixinha tem 10 docinhos. Vocês vão contar a quantidade de cada pilha dessas de aniversário de doces. E vocês vão colocar aqui o total, tá certo? Dentro da caixinha. Você vai contar de 10 em 10, que nem a tia fez, mostrou pra vocês. Vocês vão contar de 10 em 10. A tia contou de 10 em 10 lá naquele exemplo dos 50. E vocês vão contar de 10 em 10 aqui pra saber quantos vão dar, tá certo? No item B, tá perguntando assim: quantos doces foram produzidos para as festas de Cíntia e Maíra juntas? Você vai fazer uma soma de quantos doces deram das duas meninas para colocar aqui a resposta correta, tá certo? Na página 37, nós vamos falar de dezenas e centenas. Todos vocês já sabem que uma centena é 100. Muito bem. Uma centena é 100. E uma dezena é 10. Muito bem. Você já estudou que 10 unidades agrupadas formam uma dezena. Agora vai aprender que 100 unidades agrupadas formam uma centena. Então, se eu tenho 100 unidades, eu formo uma centena. E 10 unidades, eu formo uma dezena. Muito bem. O que é que acontece? Se eu pegar de 10 em 10, eu posso chegar a um resultado de 100 também, não posso? Fazendo os agrupamentos de grupinhos de 10 em 10, eu também posso chegar ao resultado final de uma centena. Eu posso ir juntando, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. E aí eu posso ter 10 grupos de 10 formando uma centena. Imaginem que cada dedo da tia vale 10. Eu vou colocar bem aqui no meu dedinho para vocês verem. Olha só. A tia colocou aqui, ó, o número 10 em cada dedinho. Cada dedinho tem o número 10, é porque a câmera não está focando. Mas cada dedinho da tia tem o número 10. Então, vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, se eu juntar 10 grupos com 10 quantidades em cada um, eu posso obter uma centena, tá certo? E da mesma forma, se eu juntar vários grupos de 100, eu também posso obter outros números. Vamos descobrir? Ó, gente, a tia vai mostrar aqui de pertinho pra vocês. A tia colocou aqui, ó, 100, 100, 100, 100 e 100, tá bom? É porque a câmera não tá focando no dedo da tia. Então, o que que acontece? Se eu juntar vários grupos de 100, eu também vou poder fazer outros grupos. Vamos lá. 100 mais 100, eu vou ter 200. 200 mais 100, eu vou ter 300. 300 mais 100,
eu vou ter 400. E 400 mais 100, eu posso ter 500. Então, se eu juntar 5 grupos de 100, eu posso ter 500 unidades. Tem um grupo de 500 unidades, tá certo? E aí, se eu juntar mais, vamos supor que aqui nessa minha outra mão tem mais 100 em cada mão, vou ter mais 500. 500 mais 500, eu vou ter 1000 unidades. E aí eu formo uma unidade de milhar chamada, tá certo? Quando a gente chega em 1000 ou 1000, a gente chega em uma unidade de milhar, tá ok? E aí, se eu juntar vários grupinhos de 100, vamos supor que eu juntei 10 grupinhos de 100, eu formei uma unidade de milhar, que é 1000. Se eu formar 10 grupinhos de 10, eu formo uma centena, que é 100, tá certo? Como vocês sabem, nós podemos juntar os números para poder formar dezenas iguais. Vamos supor que eu tenho 7 mais 3. 7 mais 3 eu vou ter 10, eu formo uma dezena. A mesma coisa acontece com 97 mais 3. 97 mais 3 eu vou ter 100, que é uma centena. No livro de vocês, na questão 3, na página 38, tá pedindo para você completar as sentenças utilizando os números para formar uma centena. Você vai ver qual é o número que somado ao 91 vai dar 100. Você vai contar quantos números faltam para chegar em 100 do 91, tá certo? E aí você vai fazer com o 90 e com o 95, com os 3 números que tem aqui em cima, ó. Com esses 3 números, tá bom? Não foca. Aí, depois, você vai escrever o número formado por 200 unidades. 100 mais 100 dá 200. Então, 200, o número formado por 200 unidades. 2 centenas, 100 e 100. 2 centenas é 200, tá certo? Prestem atenção e façam direitinho, tá bom? A tia sabe que vocês são muito inteligentes e vocês conseguem fazer. Organize as ideias. Quando há 100 unidades de um elemento, tem-se uma centena. Conheça algumas centenas exatas. E aí, como a tia mostrou pra vocês aqui, ó. 100, 200, 300, 400, até o 900. Tá mostrando aqui como a gente se escreve, tá certo? No livrinho de vocês, na página 38. E aí, aqui no livro de vocês, na quinta questão, tem o seguinte. Compõe os números e escreva por extenso. Observe o exemplo e faça igual. 2 centenas, uma dezena e 8 unidades. Aí você vai colocar aqui, ó. 218. Você coloca dentro do quadradinho. Vou colocar aqui no exemplo pra vocês no quadro, tá? Ó, a tia colocou o exemplo aqui pra vocês darem uma olhadinha. 2 centenas, uma dezena e 8 unidades. A gente sabe que a gente sempre separa centena, dezena e unidade, não é isso? Então, lá na casinha das centenas tem o quê? Tem o número 2, então eu coloco 2. Lá nas dezenas eu tenho uma dezena, então eu coloco 1. E nas unidades eu tenho o 8, então eu coloco 8, formando o número 218. Aí vocês escrevem por extenso, tá certo? 218. Vocês vão juntar a dezena e a unidade, que a gente sabe que a gente junta na hora de escrever e formam 218, tá certo? Na página 39, nós vamos ter um quadro numérico. E aí vocês vão pintar alguns números de acordo com o que tá pedindo aqui, tá certo? O quadro numérico, a gente se baseia sempre a coluna e a linha, tá certo? A gente sempre vai falar de quadro numérico falando de colunas e linhas. Principalmente quando a gente trabalha espaço, que não é o caso agora, mas é só para vocês lembrarem que a gente já trabalhou dessa forma. Colunas e linhas. E aí você vai procurar aqui quais são os números que vocês vão pintar de vermelho, de amarelo e de azul. Aí vocês vão pintar bem direitinho aqui no quadro para formar um desenho, tá certo? Depois vocês vão ver o que é que muda em cada linha e em cada coluna, tá certo? Olhem de linha para linha, o que é que tá mudando aqui de um número para o outro. E de coluna em coluna, o que é que tá mudando aqui, de quanto em quanto, tá certo? Na página 40 e 41, vocês vão precisar recortar figuras do anexo. Vocês lembram que no início do ano a tia deu um envelope para vocês guardarem os anexos de vocês?
vocês podem utilizar esse mesmo envelope para guardar agora, tá certo? Vocês vão recortar as fichas que tem lá nas páginas 121 até a 131. Cuidado ao recortar, porque vocês vão recortar de acordo com o que tá lá. As unidades é do 0 até o 9. Vocês vão recortar cada uma separada. As dezenas, ó, tem 10, 20, 30, vocês vão cortar assim, o número juntinho. E as centenas, vocês vão recortar um número juntinho também, ó. 100, 200, 300, igualzinho tá aqui, você recorta, tá certo? Que aí você vai utilizar essas fichas para poder representar aqui a nossa atividade. Para compor os números, lembre-se de que as cartelas azuis correspondem às unidades, as roxas correspondem às dezenas e as de cor laranja correspondem às centenas. Por exemplo, para representar o número 187, você vai usar a ficha da centena 100, você vai colocar sobre ela a ficha da dezena 80, vai colocar lá nas dezenas, e nas unidades você vai pegar o 7 de cor azul e colocar lá na unidade. E aí o número vai formar assim, ó, vai ficar assim, ó, no livrinho de vocês, na tarefinha, 187, tá certo? Você pode ir colocando um acima do outro, que aí você tem o número completinho, bem direitinho para você analisar e fazer aqui as atividades, ó, do livro de vocês, tá certo? Das outras páginas, da página 41. Agora, a tia vai explicar para vocês o nosso joguinho dos dados do poder. Esse joguinho, ele finaliza aqui o nosso capítulo de hoje da nossa aula, tá certo? O que é que acontece nesse joguinho? Vocês vão precisar de 3 dados, de preferência que eles sejam coloridos. E vocês podem jogar com mais 2 pessoas, você e mais 2 pessoas na sua casa. Se você não tem um dado colorido, o que é que você pode fazer? Você pega os 3 dados e você vai jogar de um por um. O primeiro vai ser o dado super poderoso, que vai valer cada ponto 100. O segundo vai ser o dado poderoso, que vai valer 10. E o terceiro dado que você vai jogar vai ser o dado comum, que vai valer um ponto normal. Então, o que que acontece? Eu joguei o meu primeiro dado e apareceu 3, a bolinha 3, as 3 bolinhas para cima. Então, o meu primeiro dado é o super poderoso. Então, cada bolinha vai valer 100. Então, eu vou ter 300. No meu segundo dado, ele vai ser o dado poderoso. Vai valer 10. Então, eu joguei o meu segundo dado e deu 2 bolinhas para cima. Então, eu tenho mais 20. 300 mais 20. E no meu último dado, eu joguei e deu 6 bolinhas. Então, cada um deles vale uma unidade, que é o dado comum. E aí, o que que acontece? Eu tenho 300 mais 20 mais 6, que eu vou ter um número total de 326 na primeira rodada, tá certo? E aí, você pode ir jogando, cada pessoa vai jogando de cada vez. Se você não tiver os dados coloridos, pode jogar com um dado normal, dessa forma, tá certo? Joga um de cada vez, ou se você tiver apenas um dado também, dá pra jogar apenas um de cada vez que dá certo, tá bom? Você consegue jogar. E aí, vocês vão observar os números que estão dando em cada dado, cada quantidade que tem em cada dado. Lembre-se que no livro de vocês, o dado super poderoso é o lilás, o poderoso é o laranja e o comum é o verde. Então, vocês prestem atenção na quantidade. Lá no lilás tem 5, 500. No laranja tem 2, é 20. No verde tem mais 2, 2 unidades. Então, 500 mais 20 mais 2. 522, tá certo? Prestem bastante atenção na hora de responder a atividade, para vocês contarem direitinho, tá certo? Na página 44 vai ser somente sobre as rodadas que tem aqui na tabela do quadro de pontos da Jussara, tá bom? E aí você vai ver qual foi os pontos que ela fez, você vai responder de acordo com a tabela dela. Lá na página 45, que é a nossa última folhinha de atividade de hoje, você vai descobrir o segredo que tem aqui, ó, nesse quadro numérico, E aí, você vai colocar aqui, ó, anote os números que você coloriu em ordem crescente, do menor para o maior, tá certo? Ordem crescente, do menor para o maior. E aí, você vai colocar aqui no item B, qual o segredo da sequência. Você vai contar, vai pensar, descobrir qual é o segredo da sequência e vai colocar aqui, tá certo?
E aí vocês vão na questão 10, organizar os números abaixo em ordem decrescente, do maior para o menor. Não esqueçam. Crescente, menor para o maior. Decrescente, do maior para o menor, tá certo? E na questão 11, vocês vão escrever os números por extenso. 272, 413, 907, 594 e os 610. Essa tarefa, ela vai terminar aqui na página 45, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem durante toda a atividade, pode mandar mensagem pra tia, que a tia ajuda a vocês a responderem, tá bom? Se tem alguma questão que vocês não conseguiram compreender, porque a tia não falou de todas as questões detalhadas, podem mandar mensagem que a tia atende você na hora que for e a tia ajuda, tá certo? Beijão, meus amores, e até a nossa próxima aula.